Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai ver esse vídeo depois. Estamos aqui em mais uma entrevista do nosso projeto de diversidade e direitos humanos. Iremos receber hoje aqui, para falar um pouco, o André Cardoso, André Gustavo Cardoso, aluno de letras da Unicamp. Ele é ingressante em 2018 e vai falar a sua visão sobre literatura, né? A gente vai abordar temas variados, mas a gente vai falar de literatura. A Luísa, né, a minha companheira aqui de trabalho, a qual me convidou e eu aceitei com muito carinho fazer parte desse desafio, vai informar, né, como a gente já fez da outra vez, do que se trata o projeto, tá bom? Luísa, com a palavra. Bom, gente, então, esse projeto ele nasce a partir de uma disciplina que ela é ministrada no IEL, que é LG 028, Diversidade e Direitos Humanos. E a nossa proposta é sair um pouco do ambiente acadêmico e ir para as redes sociais e expandir esse debate. Então, assim, a gente vai pegar a diversidade e os direitos humanos a partir do ponto de vista da literatura. Então, assim, na nossa página de Instagram, aproveito e deixo a indicação, diversidade, _ direitos humanos, a gente vai trazer proposta de mostrar autores das regiões do nosso país, Brasil, e mostrar essa diversidade que a gente tem e debater um pouco essa questão do direito à literatura também. E eu acho que é isso, assim, para introdução, eu passo a minha fala para o Isaac. Muito obrigado, Luísa. Bom, André, você é a grande estrela aqui hoje, né? Eu gostaria de conhecê-lo melhor. Então, fale para a gente quem é André. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, não sei, você quer que eu fale um pouco sobre o meu percurso com as letras? Isso, exatamente. É nesse sentido. Gente, eu vou dar uma explicada aqui do porquê que a gente. Essa fala, né? Quem é André, gerou um pouco de risadas e tal. É uma brincadeira interna no nosso grupo, né? A qual eu faço as perguntas para todos os iniciantes no grupo, e o pessoal fica meio perdido para responder, né? Então, por isso que gerou essa, essa risada agora, tá? Mas, enfim, André, fale para gente quem é você, sobre a perspectiva de aluno de letras da Unicamp. Bom, então é isso. Meu nome é André, eu sou de Jundiaí. E o meu percurso com as letras, na verdade, começa bem antes da Unicamp, né? Eu comecei a trabalhar como professor de língua estrangeira em 2008, 2 anos antes de eu entrar na Unicamp. E aí, em 2010, eu entro na Unicamp em outro curso. E aí, em 2018, rolou, né, essa transferência de curso. Eu comecei a fazer letras, mas aí eu já fazia muitos anos que eu trabalhava com o ensino de línguas, né? Então, esse é o meu foco, né? Meu foco de estudo, de pesquisa, de trabalho, etc e tal. E, naturalmente, né, assim, eu tenho um interesse pela literatura muito particular, né? São coisas que eu gosto de ler e tal. E na universidade a gente vai entrando em contato, né, com outras obras, outros autores, né, outras pessoas que estão ali também implicadas, interessadas no assunto. E acho que é basicamente isso, gente. Que legal. Bom, muito obrigado, André. Realmente é uma jornada bastante longa já, considerando, né, a média dos alunos de letra. Você já teve outras experiências. Você tem alguma outra graduação ou já começou direto em letras? Eu entrei em engenharia elétrica na Unicamp, e aí eu estudei bastante tempo, cheguei próximo do fim, mas não concluí.
Uhum. E, na verdade, a engenharia ela se relaciona bastante com a minha atuação como professor de línguas, porque por conta da engenharia eu consegui fazer o intercâmbio, tal, aprendi uma língua tal, e quando eu voltei eu passei a lecionar essa língua também, né? Então hoje eu dou aula de inglês, alemão e de português para estrangeiros, né? Então dei uma ampliada ali nesse repertório ali, né? Cultural, né? De ensino e etc e tal. Então, na verdade, a engenharia tem bastante a ver agora com o meu percurso de letras. Interessante, interessante. Bom, antes de eu fazer a pergunta específica, algumas perguntas específicas do projeto, diferente do que eu fiz na outra entrevista, eu vou fazer aqui o inverso. Eu vou perguntar como que você, né, teve, né, essa paixão aflorada pela literatura. Quais foram as suas referências, e o que te chamou a atenção inicialmente, antes lá, quando você ainda era uma criança ou na sua fase de adolescência, para a literatura? Uhum. Então, isso começa assim de criança, né? Porque a minha mãe lia pra gente, né? Pra mim, pra minha irmã e tal, historinhas de criança, alguma coisa tal, e era muito divertido, assim, a gente, eu lembro de algumas histórias até agora. E aí, assim, era muito divertido, né? Então, a minha irmã, que ela é mais velha e tal, ela também ela lia bastante, assim, ela lia até mais do que eu, na verdade. E aí, na adolescência, o interesse veio muito eu, assim, pelo próprio interesse de conhecer coisas, né? E aí, como que você conhece coisas? Muitas vezes é por meio do livro. Então, eu lembro de ter lido, por exemplo, uma biografia do Raul Seixas, que era, né, uma coisa que eu sou bastante da música, assim, eu gosto muito de ouvir música e tal. Então, eu li essa biografia dele. Então, o interesse era mais por saber de coisas, né? Porque o percurso escolar, ele é nada estimulante, né? Ele é muito pouco estimulante para a gente se envolver com a literatura, né? Então, na minha opinião, assim, o ensino ele está muito preocupado, o ensino público, da formação obrigatória e tal, ele está muito interessado que a gente conheça os cânones, né? Então a gente é apresentado, enfim, né? Aquela Camilo Castelo Branco ali, sei lá, com sétima série não, mas ensino médio, né? Alguma coisa assim e tal. Então é pouco estimulante nesse sentido. Tinha um pouco, na quinta série tinha um pouco mais de liberdade, assim, para a gente escolher livros, né? Tinha uma aula que era reservada para leitura, então era interessante nesse sentido, porque daí a gente pegava o que a gente queria e tal. Mas também não tinha muita discussão, né, sobre o que é leitura, não tinha muita discussão sobre, não, tudo bem, você escolheu o livro, já leu e tal, então agora vamos conversar um pouco sobre esse livro, o que você achou, não sei o quê. Então, né, porque eu estou sempre pensando no ensino, né? Uhum. Mas, enfim, e aí, depois disso também, né? Inclusive na universidade, eu normalmente leio de acordo com os meus interesses, assim. Então, se eu estou afim de ler alguma coisa, eu vou lá e busco aquela obra em específico e tal, né? Mas é bem por estímulos, né? Tipo, você vê um filme, já aconteceu várias vezes, né? De assistir um filme, nossa, eu preciso ler o livro desse filme, né? Então, esses gatilhos, né, que vão me levando a buscar obras muito específicas. Interessante. Na sua resposta, você citou Raul Seixas, né? Baiano, né? E que fez muito sucesso no Brasil todo, né? Você citou também o cânone, né? Como a gente tem acesso apenas ao cânone na fase escolar, isso se mostrou pouco estimulante, né? E muito restrito àqueles mesmos autores, né? E no final você cita a biblioteca, né, como algo que foi libertador para você, que você, ao entrar nela, você teve acesso a outras obras que te estimulou a pegar aquilo que te interessava
e você citou também filmes, né, interessantes, que você considerou bons, e que você foi atrás das obras que inspirou aqueles filmes. Olha que interessante. Por isso que eu inverti a ordem, porque a questão que eu vou fazer agora significa o quê? Na sua visão, né, como André hoje, existe uma estrutura criada, né, para apresentar sempre os mesmos autores, que a gente costuma dizer cânone, né? E quando a gente vai atrás, né, se estimula a conhecer novos lugares, a gente vai geralmente numa biblioteca, né, para ter acesso a esses outras literaturas. Na sua visão, esse direito, né, à literatura, que é muito importante para a criação de um cidadão, ele é respeitado no Brasil? O seu direito de escolha, mas também não só, como o seu direito de acessar essas obras, você acha que é garantido aqui no Brasil? Bom, eu vou falar não de um lugar acadêmico, né, de pesquisa e tal, mas como uma opinião particular nesse sentido. Olha, depende muito da região que a gente fala, né? Então, como diversas outras questões sociais que a nossa sociedade, pelas quais a nossa sociedade sofre, né? A falta de acesso a diversas coisas, né? Alimentação, esporte, né? E todas essas coisas. Então, evidentemente, eu acredito que sim, tem uma certa privação, né? Bem, uma restrição e tal. Mas ainda quando há acesso, né, quando tem lá uma biblioteca municipal, a gente não é estimulado, né? A gente não é incentivado a desenvolver o hábito de leitura. Então, assim, é muito difícil. Se você não vem de uma família que não tem hábito de leitura, é muito difícil de desenvolver isso sozinho, né? Então, tipo assim, você pegar as referências, né? O que eu quero ler? Tipo assim, por onde que eu vou começar? Né, o próprio gosto, né? Estar ali é físico, né? Você tem que ter uma resistência ali, né? Quer dizer, se você não tiver acostumado, você não banca pegar um livro e ficar 4 horas lendo, né? Alguma coisa do tipo, assim. Por outro lado, às vezes acontece assim comigo de pegar um livro e aí, né? Eu me envolvo ali, a hora passa, né, e tal. Aquela coisa toda que, enfim, né, bastante gente também vivencia, experiencia esse tipo de coisa, né? E aí aquilo passa a ser uma coisa muito gostosa. Então, eu acredito na literatura, no ensino de literatura, primeiramente como o desenvolvimento do hábito. Né? Então, o gosto, né? Algumas referências básicas iniciais, aprender a pensar sobre o livro, né? Então, você, por exemplo, tem um espaço para você falar sobre as suas impressões. De repente, um grupo que lê o mesmo livro, aí você vai lá, troca umas ideias. Eu acho que isso deveria ser justamente o trabalho da formação básica, né? Então, aí você vai, né, com um monitoramento ali de um professor, de uma professora, você poder trocar suas impressões, né? Então, eu trabalhando ali com ensino de língua estrangeira, às vezes a gente trabalha bastante, né? Interpretação e tal, e é interessante como às vezes eu tô lendo um quadrinho com os alunos e eles falam coisas assim que, tipo assim, adultos já, né? Adultos. Às vezes eles falam coisas assim, mas aí eu pergunto, como que você pode afirmar isso a partir do quadrinho? Quer dizer, a pessoa ela saca uma informação e ela não tem noção de que aquilo é uma hipótese, né? Não tem uma sustentação material ali naquele quadrinho e tal. É uma hipótese, ela é válida, mas ter a consciência de que é uma hipótese é importante, né? Saber diferenciar o que eu estou supondo e o que tem ancorar, né? Uma âncora ali no texto para que se possa afirmar. Então, aprender a ler, aprender a gostar de ler, acho que isso... na verdade, a sua pergunta era do acesso. Mas tudo bem, André. A ideia é essa, a gente divagar acerca do assunto.
Não, mas é porque realmente é importante, né? Só o acesso ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Exato. Não, e é importantíssimo quando você traz essa perspectiva, né, que a gente vai linkando, né, dentro do nosso projeto, o acesso a obras de outros autores, de outras regiões, né, que a gente às vezes nem conhecia, né, como a brilhante Luísa fez, ela trouxe pelo menos dois autores, né, duas referências de escritores e escritoras, né, de cada estado do Brasil, né? Eu me surpreendi porque eu realmente fiquei assim, nossa, como assim, né? Esse estado tem uma tradição literária? E sim, tem. Né? Então, assim, durante esse projeto, a gente teve acesso a essas obras e eu pude ter uma noção maior do que é a literatura no Brasil. Você citou Raul Seixas, né? E você citou acesso. Agora, nessa segunda resposta. A literatura regional, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Você considera que aqui no Brasil a gente tem uma divulgação, né, ampliação, né, como, por exemplo, eu posso citar a literatura de cordel no Nordeste? Fale um pouco sobre isso. Então, aí acho que dentro disso cabe dizer que qual é a nossa percepção de literatura, né? Então, Isso. mais uma vez, a literatura, no meu entender, eu acho que a primeira impressão que a gente tem é de que a literatura ela tem que estar dentro do livro, né? Ela tem que vir, né, num livrinho, né, e etc e tal, e todas as outras manifestações, por exemplo, letra de música, né, será que a gente encara as letras de música como uma forma literária? E ainda mais, né, quem produz essas formas de literatura? Então, as letras do Chico são literatura, mas como é que fica o hip hop? Né? A gente entende isso como forma literária também. Isso daí, se a gente não trabalhar isso na escola, como que vai ficar, né? Como que a gente valoriza de fato as coisas que a gente produz, né? Essas produções culturais, porque tem muitos discursos, né, que estão rolando por aí que, isso não é música, isso não é, né, desconsiderando, né, no sentido de desvalorizar, etc e tal. Agora, com relação às regiões, essa é uma pergunta boa, né? Alguns atores fora, né, do eixo Rio-São Paulo, eles fazem parte do cânone, né? Daria para citar Minas, né? Mas ainda é Sudeste, né? Com vários autores, né? Drummond, Guimarães Rosa, etc e tal, né? Para falar dos grandes, assim. E é até interessante, né? Como chega a ficar grande, né? Esses nomes, né? Tem a questão da qualidade da obra, evidentemente, né? Mas, enfim, né? A gente está falando de toda uma elitização do saber, né? Para que seja considerado uma grande obra, né? Nordeste também tem muitos autores, né? Que chegam ao nosso conhecimento e tal. Mas acredito que não, acredito que, enfim, né, tem a região do Nordeste, do Norte é muito grande também, e nem sempre chega, acho que é o que menos chega, na minha impressão, é uma das regiões que menos chega, Centro-Oeste, Norte e tal. O Sul ainda tem também, né, os Veríssimos, né, e outros autores também. Então, eu acho que não, acho que está bem mal distribuída esse saber, né? Esse acesso, conhecimento, disponibilidade, né? Disponibilização dessas obras, discussão dessas obras, porque aí a gente vai entrando num problema ainda mais complicado ainda em termos de leitura, porque daí você está lendo uma literatura de uma cultura que é um pouco mais distante, né? Ainda que seja Brasil,
Se eu estou lendo uma letra de um compositor paulistano, está muito mais próximo da minha realidade, né? E aí, como é que eu leio, né? Como é que eu leio uma obra de um autor mais distante, né? Que tipo de pesquisa que eu posso fazer acerca da vida ou do contexto de produção da obra? E na própria leitura, às vezes algumas coisas são difíceis de pegar, né? Seja em termos linguísticos, de expressões, seja em termos culturais, né? Um hábito, de repente, né? Sei lá, né? Algumas regiões do norte você tem ali aquela chuva com hora marcada, né? Então, como é que a gente lê isso aqui, né? Será que a gente capta isso na obra? Se você não souber disso, né, é uma coisa que pode passar, de repente, despercebida. Você vai ter uma outra leitura, sempre vai ser uma outra leitura mesmo, mas é interessante, né, de você justamente ir absorvendo um pouco do norte, né, um pouco das outras regiões a partir da literatura. Seria muito interessante, especialmente para quem não tem condição de viajar, quem não tem condição de, enfim, de ter outra forma de acesso a essa cultura do nosso povo, né? Sim. Inclusive, Luísa pode falar com mais propriedade, né, Luísa, sobre o quão diverso é o nosso cenário literário no Brasil, né? E também a questão de não só diverso em relação a regiões, como também é diverso na questão de estilo, né? E de representatividade. Sim, e um comentário que o André fez, que eu achei bem interessante, foi a questão da região norte, que a gente tem uma dificuldade de acesso. E, de fato, foi a região que eu mais tive dificuldade para achar autores. E, assim, até de projetos. O que eu achei muito foram sites de grupos que escreviam poesia, se uniam e tentavam projetos culturais dentro do seu respectivo estado. Uhum. E, assim, fica perdido naquele mar na internet. Então, também é um pouco complicado, assim, essa outra forma. Porque, assim, a gente, como ele já tinha comentado, a gente fica preso ao livro físico. Mas, assim, a gente tem outros formatos também. E eu acho que a gente também não sabe lidar muito bem com esses formatos. Sim. Inclusive, Luísa, pegando um gancho na questão de outros formatos, né? Eu pergunto, André, assim, a questão da literatura na internet nos tempos atuais. Como que você observa esse movimento? Porque, olha só, a Luísa acabou de dizer que ela conseguiu ter acesso à literatura do norte do país por meio da internet. Você vê que a internet ela ajudou a potencializar a literatura de regiões que há muito tempo estão à margem da literatura tradicional e do cânone? Ah, evidente, né? Evidentemente, assim, acho que inclusive das nossas próprias regiões, né? De ter acesso ao fulano que de repente está ali na sua cidade também produzindo alguma coisa e você não ia saber, porque não publica livro, porque o livro às vezes não chega na biblioteca, porque tem muitos autores para a gente ler, muitas obras para a gente ler, etc e tal. Mas eu ainda acho, né, só para reforçar que isso ainda também está vinculado à questão do interesse, né, do desenvolvimento do hábito de leitura, né? Então, não adianta ter internet, entende? Só a internet também não dá conta, é que a gente estava falando do acesso não dar conta, né? Eu acho que alguma iniciativa também do governo pode ser interessante, eu também não conheço muitas, mas alguma coisa para algum site, né, alguma coisa onde a gente pudesse, né, fazer um acervo, né, alguma coisa nesse sentido também seria muito interessante, facilitaria para pesquisadores, facilitaria para os usuários, né, para a população, etc e tal. Então, sim, a internet ela é potencial, né? Mas é como a gente pensa todas as tecnologias. Você tem ali um smartphone com 1001 possibilidades, e aí o que a gente faz com isso? A Sim. gente pode ficar jogando o tempo inteiro,
né? Que também é o lazer, né? Enfim. É, Mas, assim, mas o que mais que a gente pode fazer com isso, né? Que mais, como que a gente pode usar? Então, tudo isso deveria entrar em termos de educação, né? Então, você tem sei lá, uma micro-revolução que foi, né, essa última década aí, com a introdução dos smartphones. Isso mudou a vida de muita gente que não tinha interesse por tecnologia digital, hoje já se inseriu, né? Sei lá, os avós, nossos avós, né? Que estão ali também usando essas tecnologias. Então, assim, a partir do momento que você tem uma mudança social, isso tem que ser levado em conta na educação. Como que a gente pode usar essa tecnologia digital de uma maneira interessante, porque a gente sabe também que nesses meios circulam muitas informações falsas, né? E a galera compra essas informações, e eu vejo isso o tempo todo, né? Basta que esteja na internet, né? Então a internet ela pode também dar um certo status de como se diz? Autenticidade, né? Não é bem autenticidade, mas de confiabilidade, né? Tá na internet, então, poxa, né? A exato, né? impressão que dá, né? Se você não tem ali um trabalho nesse sentido, a impressão que dá é que está na internet é um Verdade. fato, né? E etc e tal. Não, realmente, e isso é muito importante. Durante as nossas pesquisas, né, a gente identificou um dado muito importante, que existe, sim, né, fontes de informação na internet, existe sites do governo que faz essa compilação de dados, e biblioteca no Brasil tem mais ou menos assim 6 mil unidades, né? Algumas delas não estão operacionais, né? Se eu não me falha a memória, é 6 mil, né? Ou é 5 mil, mas é mais ou menos entre a faixa entre 5.500, alguma coisa, e 6 mil. Não vou saber precisar agora nesse momento, né? O número real que a gente identificou. Mas está lá na nossa página, no Instagram, para poder verificar. Inclusive, fica aqui o convite para ir até lá, para ter, né, essa noção da questão de quantas bibliotecas tem aqui no nosso país. Mas qual é a página? A página é a Direitos Humanos, Diversidade e Direitos Humanos. Uhum. Isso. Bom, voltando, a gente percebe que essas informações todas na rede, né, pegando um link do que você trouxe, né, de informação também de acesso e tudo mais, a gente percebe que existir, existe, mas não significa que todo mundo está acessando. Isso faz parte de uma política pública de apenas falar que existe, mas não de divulgar isso. Não é comum a gente ver nas escolas públicas no Brasil a divulgação de quais bibliotecas existem, né? Se existe um sistema interligado de bibliotecas, que a gente pode acessar e pegar livros de outras bibliotecas no Brasil todo. E a gente vê que realmente não existe um estímulo de informar a população esses mecanismos, né, para acessar essas obras. Isso vai muito no sentido, né, de cercear o direito, que é pouco debatido, direito à literatura, que isso forma cidadãos mais críticos e tudo mais. Há uma escolha ideológica, principalmente fomentada, né, nos últimos anos aí, com governos que não estavam muito afim de proteger as bibliotecas, né? Mas para seguir, né, para seguir e a gente superar essa questão, dentro dessa celeuma toda, né, de informação, a gente observa também, né, que existe uma falta de representatividade, né? A gente percebe também que autores
de muita relevância não são divulgados, né? E quando são divulgados depois de mortos, né? Como a política, por exemplo, da FLIP, né? A Feira Internacional do Livro de Paraty, ela tem a tendência de homenagear autores que já estão mortos. E, para fins práticos, isso não traz para o autor em vida o reconhecimento que ele merece. Sobre essa questão, o que você entende, né, que seria o mais adequado? Dar relevância e divulgar mais vários autores, né, desde a comunidade negra, né, as autoras mulheres, né, comunidade LGBTQIA+, em vida, ou manter como está, que é a política atual de divulgar depois de falecidos? Bom, eu acho que uma ideia que pode ser interessante, assim, para de fato celebrar, né, esses autores e etc e tal, poderiam ser, sei lá, festivais, né, ou mesmo concursos, né, concursos de literatura, etc e tal, que estimulem a produção dessas obras, né, ou gente que já está produzindo, que participe, etc e tal, culminando em um sarau, culminando... Então, assim, é uma forma também de promover o entretenimento, né? De talvez até usar o entretenimento como uma forma de atrair as pessoas para a literatura, né? Então, se a gente, de repente, só chegar e falar com a percepção que a gente tem de literatura hoje, né? Com que a gente chega da escola pública, talvez até da privada também, com que a gente chega de impressão sobre a literatura como a gente disse, pouco atrativo. Então, eu acho que esses tipos de movimentos, né, de eventos e tal, poderia não só homenagear essas pessoas em vida, né, enquanto elas estão produzindo, enquanto aquele texto está sendo produzido, a gente passaria pela divulgação dele e atração do público também, né? Então, às vezes a prefeitura de uma cidade vai lá e convida, sei lá, o cantor tal para fazer um show, ou às vezes até um comício, enfim. Comício. E aí, assim, quer dizer, por que a gente também não faz isso com a literatura, né? Por que a gente não poderia fazer esses tipos de eventos com a literatura, entendeu? Pode ser um entretenimento, né? Pode ser um entretenimento também. Então, eu acho que isso ajudaria em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Interessante. A literatura como entretenimento é a primeira vez que eu ouço. Inclusive, isso pode estimular muito, né, a criação de novas formas de divulgação. É interessante, eu não tinha pensado sobre isso. André, pode parecer uma coisa maçante, né, ter que revisitar esse tema, e é um tema bastante técnico, né, mas, assim, observando toda a estrutura que a gente tem aqui no Brasil, você acredita que se por um acaso, né, fosse criada uma lei para garantir o acesso à literatura para todo mundo, você acredita que o povo, né, brasileiro, nossos irmãos, né, de pátria, teria esse hábito de literatura? Porque a gente percebe que, embora tenha muita literatura, tenha muitas músicas e tenha muitas obras, né, no modo geral, a gente vê que não há um hábito, né? Uhum. Então, dependeria muito de como esse projeto de lei é escrito e implementado, etc e tal, né? Uhum. Como que a gente vai fazer tudo isso? Porque, por exemplo, o Brasil tem duas línguas oficiais, né? Que é o português e a Libras, né? E a gente sabe que tudo, né? O acesso que a gente tem às coisas é por meio da língua portuguesa, não é por meio das Libras, né? Alguns lugares, algumas situações muito particulares e muito escassas tratam a Libras, né, de fato, como uma língua oficial. Então, uma coisa está na lei, não significa que aquilo vai acontecer, etc. e tal.
Então, isso tem que vir, esse projeto de lei, ele tem que vir pela educação, né? Por conta do que a gente já discutiu, da questão do estímulo, né? De aprender a se envolver com a literatura, de conhecer, de ampliar essas concepções de literatura e de criar o hábito também de leitura, etc. e tal. Então, como isso vai ser implementado é o que mais pega, é o que mais conta, né? Sim, exatamente. Bom, Luísa, você teria mais alguma questão para fazer para o André? Olha, não. Na real, eu só gostaria de agradecer a participação do André nessa aventura que a gente criou aqui da disciplina, por ter topado o desafio, e agradecer pela participação mesmo. E é isso. Bom, poxa, eu que agradeço, na verdade, porque esses debates são importantes, né? É importante que a gente, como universitário, que estuda em universidade pública, que a gente se interesse, que a gente se envolva por essas discussões, que a gente divulgue esse material como vocês estão divulgando. Então, eu gostei muito da iniciativa, gostei muito do papo, acho que a gente deu para percorrer um básico ali sobre esse assunto, mas é justamente a parte mais core, né? Mais fundamental, assim, sobre o tema, né? Pensando a literatura e educação e tal. Então, eu que agradeço vocês pelo convite. Bom, as considerações finais feitas, né? Só resta agradecer também a sua presença, André. Foi muito interessante, né, participar e chamar pessoas tão queridas para fazer parte desse projeto, principalmente para as entrevistas, que é algo novo, e confesso para vocês que eu estou adorando fazer essas entrevistas. Bom, só para deixar registrado, né, essa entrevista, ela faz parte de um projeto vinculado a uma disciplina nomeada LG 028, ministrada pela Unicamp. A professora Luísa, você me ajuda com o nome da professora? Acho que é a Jaqueline que está responsável, Jaqueline Barbosa. Jaqueline Barbosa. Os links com informações sobre o nosso trabalho vai estar linkado aqui nesse vídeo, assim como está no outro. Novas entrevistas vão ser avaliadas para o futuro. Agradeço quem chegou até aqui e, né, não vou pedir para dar like, apenas divulguem. O like de vocês vai servir como parâmetro para a plataforma, mas o importante é divulgar, né? Mais importante do que dar like é divulgar essa informação. E se todo esse trabalho, toda essa discussão despertou uma sementinha dentro de cada um de vocês, deixem crescer, que conhecimento liberta, faz com que a gente siga por um caminho que jamais imaginamos seguir. Por tudo isso, agradeço, deixo aqui registrado mais uma vez meu muito obrigado a Luísa por ter me convidado, né, para esse projeto maravilhoso, André por ter aceitado essa entrevista, e é isso, gente. Uma boa tarde para vocês, que a gente está gravando agora, às 5 horas da tarde. E boa noite para quem vai ver à noite, bom dia para quem vai ver de dia, e se alguém for ver no corte de madrugada, boa madrugada também para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente.